Em 2020, o cara do primeiro Jogos Mortais, também conhecido como League, o Anel, nos agraciou com uma reinvenção de um dos clássicos da Universal Monsters, o Homem Invisível. Todavia, uma versão deveras modernizada. Essa ideia por si só é aterrorizante, no sentido de que não vai dar bom não, mas deu bom demais. O Homem Invisível é um dos grandes nomes do terror moderno, e com certeza vai ganhar vídeo aqui em breve. Inclusive foi um pedido da Dulce, tá vendo, Dulce? Vai sair. Agora segura a ansiedade, se é que tá ansiosa. Se não tiver, finge que tá. Viu como vale a pena virar membro? E já que estamos falando disso, já pensou em virar membro? Além de apoiar o canal, você recebe vídeos antes de todo mundo. Nesse exato momento já tem 2 disponíveis só para os membros. Talvez valha a pena dar uma olhada. Obrigado aí a todos os membros, principalmente ao Homem do Norte! Igor Cícia. Mas voltando ao que importa, o Homem Invisível não foi só um sucesso, como parece ter consolidado um estilo para o Anel, uma abordagem mais pé no chão dentro do possível, e um terror que serve como pano de fundo para discussões sociais. Tipo Jordan Peele? Calma, também não é assim, são patamares diferentes. Em O Homem Invisível, temos um cientista que constrói uma roupa de invisibilidade. O problema é que ele não a usa para salvar o mundo, mas para aterrorizar sua ex. Peter Parker, meu sobrinho, com grandes poderes, vem uma grande falta do que fazer. E ele é aquele tipo que tranca a mulher em casa, dá seus murros pra se sentir poderoso e ainda chega em casa bêbado tarde da noite exigindo a janta. Esse último ocorre. Falei só pra exemplificar. No vídeo sobre o Homem Invisível, a gente se aprofunda mais. Mas agora o foco é outro. Lobisomem. O Anel teve a ideia para a abordagem pé no chão de O Lobisomem na pandemia. Ele viu a galera doente e pensou, e se a licantropia fosse uma doença contagiosa? Mas você pensa, normalmente nas histórias, os humanos feridos por lobisomens já viram lobisomens. Então a mesma coisa, já é contagioso, qual é a diferença? Sim, mas quem viu o Homem Invisível como eu pensou, calma, League, o Anel tem um plano. Mas será que tinha mesmo? Tinha não. Em 1993, nas remotas montanhas do centro do planeta Oregon, nos United States, um moço disse vou ali, volto já e nunca mais voltou. Após vários avistamentos, alguns membros da comunidade local começaram a especular que o homem desaparecido tinha contraído um vírus transmitido por animais. Eles chamaram de febre das colinas. Todavia, os indígenas que vieram antes chamavam de outra coisa. Cara de lobo. Mas o que realmente importa é que nessa comunidade residem Lovell pai e Lovell filho, Lovellzinho. Lovell pai é um homem muito ranzinza e bravo, decidido a criar seu filho para que ele não seja um betinha. E se reclamar, vai apanhar. Bastou uma batidinha na porta do quarto para o menino levantar e arrumar a cama em 2 segundos. Não dá pra dizer que não é disciplinar. Após o café of the morning, eles foram caçar e pararam para apreciar a bela vista. Que coisa mais linda! Machos alfas apreciam belas vistas, papai? Primeiramente, papai é o caralho, me chame de sim senhor. Segundamente, claro que homens machos apreciam belas vistas. Só não tinham fotos, porque já não é macho. Quando adentram na floresta, Lovellzinho foi mexer com cogumelos malignos e levou um esporro do pai. Ele só queria protegê-lo, mas a real é que estava o assustando. Aqui já fica claro um dos assuntos sociais escolhido da vez por o Anel. Pais rígidos que criam seus filhos para serem fortes o suficiente para serem capazes de se proteger de monstros. Mas no processo, acabam se tornando os próprios monstros. E claro que isso vai ser levado à literalidade mais pra frente. Desculpa quebrar o mistério, mas esse filme também não merece rodeio. Um crack no mato interrompeu o sermão. E nos filmes, quando acontece um crack no mato, você sabe o que significa. Vamos fazer um drama pra fingir que é o demônio à espreita, mas oh não, alarme falso. Era um cervo. Todavia, o menino Lovellzinho desapareceu. Ele havia buscado uma melhor posição para eliminar o cervo e orgulhar o papai, mas só o fez ficar furioso. Está louco, menino? Você por acaso deseja a morte? Se você morrer, eu te mato, maldito. Desculpa, papai. É sim senhor, carai. Desculpa, sim, senhor. Mas então veio um segundo crack e grunhidos estranhos. Os dois então subiram em uma torre de vigilância e a criatura parecia estar subindo as escadas. Mas aparentemente a criatura ficou com preguiça e voltou. Quando Lovell pai usou a mira do rifle mais uma vez, viu o cervo retalhado e uma criatura grande e peluda correndo rapidamente. E que fique claro, isso aqui é mentira, é um bait, não tem criatura peluda nenhuma. Pelo contrário, aqui o lobisomem fica calvo.
30 anos depois, Lovelzinho estava casado com Charlotte e tinha uma filha chamada Ginger. Muito diferente de seu pai, Lovelzinho, agora chamado Blake Lovell, era um pai muito carinhoso, menos quando sua filha aprontava com brincadeiras perigosas. Desça daí, criatura do inferno! Se não descer em 3 segundos, irei arrancar tua cara à unha, esfolar até os ossos e jogar para os cães banquetearem com teu desespero. E se ousar me desafiar mais uma vez, eu juro que nem as cinzas do teu corpo vão sobrar para contar história. Mas quando percebeu que havia pegado um pouco pesado, ele pediu desculpas. O segundo conflito da película está altamente ligado com o primeiro, na verdade é o mesmo conflito, e claramente inspirado na canção de Belchior como nossos pais. Crescemos e decidimos que vamos fazer diferente. Vamos ser diferentes. Para então percebermos que somos a mesma coisa. Mesmo que não completamente, algo fica ali marcado, quase como uma maldição. Ao mesmo tempo que Blake tenta ser diferente, às vezes o estresse toma conta e ele vira aquele monstro. É como andar em uma corda bamba, e às vezes ele cai. Tipo a marca da maldição de Sasuke Uchiha. Se ele se estressar demais, tá ligado. E eu sei que você tá pensando, nossa, que assunto batido, nossa, que clichê. E eu digo, pois é. Quando Charlotte chega do trabalho, mas não completamente, afinal chega no telefone falando de trabalho com um colega de trabalho, Blake fica furioso. Charlotte, dá pra ir pro quarto? Quando ela finalmente desligou, foi tirar a satisfação. Machista! Como eu sou machista se estou fazendo a janta? Não fale mais assim comigo. E você não traga trabalho para casa? Eu acho engraçado que você pode. Mas é claro, eu trabalho em casa, mas não na sala de jantar. Lovell pai havia desaparecido há alguns anos, e finalmente o estado o declarou morto. Agora Blake tinha que voltar ao Oregon para recolher as coisas da casa. A fim de salvar seu casamento, que não estava indo muito bem, ele decide transformar essa tarefa triste em uma viagem de férias em família. Ao chegar na região, Blake percebe que está perdido. Faz tempo que não ia ali e, claro, o celular está sem sinal, afinal estamos em um filme de terror. Isso sempre me deixa bolado. Sempre essa conversinha pro celular não funcionar. Se o celular vai acabar com o filme, faz que nem Roberto Ovos, leva o filme pra Idade Média. Deveras melhor. Mas voltando, Blake acaba encontrando um antigo conhecido, que estava em uma torre de vigia. Ele se oferece para guiá-lo até a casa. Então adentra no automóvel com seu rifle. Um homem armado no banco da frente, uma mulher e uma criança no banco de trás. É claramente aquela típica cena de suspense falso. Criar tensão onde não existe. Os caras se conhecem, são amigos de infância, pô. Mas mesmo que seja aquele suspense falso que a gente já tá ligado, o diretor consegue deixar a cena minimamente desconfortável. Mesmo eu que identifiquei o falso perigo de cara, fiquei meio coisado, e não porque eu estava com medo, mas porque a Charlotte estava com medo, e o medo dela é desconfortável. O filme não é lá essas coisas, mas o diretor sabe de uma coisa ou outra. A viagem estava correndo de forma muito tranquila, nem tanto, porque a moça estava coisada, até que... O caminhão ficou pendurado entre as árvores e o moço armado acabou caindo. De repente, Blake levou uma mãozada. Calma, vamos entender melhor. O bicho deu um tapa na janela do passageiro. Quebrou a janela, beleza, é um filme, as janelas são de açúcar, mas ainda acertou o braço do Blake que tava no banco do piloto? O bicho praticamente entrou no veículo, então? Acho que o diretor confundiu os filmes, pensou que ainda estava em O Homem Invisível. O que importa é que o monstro, como a gente boa, desceu do caminhão com o teletransporte do Goku e pegou o moço que estava no chão. Blake e as moças aproveitaram para sair correndo, até que finalmente encontraram a casa do Lovell pai. Ou melhor, nessa altura já era Lovell avô. E ele vai entrar muito tranquilo, não é? Claro que não. É um filme de terror, você sabe como funciona. Vai, me responda você, vai. 1 milhão de chaves, o que acontece? O monstro se aproximando, não dá pra ver, é só o som. O editor vai fazer parecer que o monstro tá do nosso lado, quando na verdade ele ainda tá a um quarteirão de distância. Mas ele tá chegando perto, e o monstro não acerta a chave, até que... Pra lá! Não! Pra lá! E aqui, finalmente, o Anel explora ao máximo a sua ideia de licantropia como virose. Ele quer mostrar a transformação de forma lenta, começando com uma febre de 200 mil graus. A ferida no braço de Blake piora cada vez mais. Logo vem tontura e uma audição aguçada até demais, assim como a dos lobos, eu pesquisei. Ele ouve um barulho que parecem passos vindos do andar de cima. Mas quando chega lá, percebe que eram passos de uma aranha caminhando na parede. Que diabo é isso? Depois ele se aproxima da porta e tenta ouvir alguma coisa, para deduzir se o monstro ainda estava lá. Parece que tá. Ele foi tirar um cochilo e quando acordou, estava ainda pior. Agora ele sequer conseguia entender o que falavam. E além disso, ele também não estava conseguindo se comunicar. É como se houvesse um muro entre ele e a sua esposa. Ele não a escuta e ela muito menos, claro. O que tá acontecendo?
Não tô te entendendo. Ele não conseguia sequer escrever e, oh não, estava ficando calvo. Nem virando lobisomem os caras conseguem se livrar dessa maldição e nem faz sentido. Quando Blake vê seu ferimento no braço, que já estava muito pior, pensa: ai que delícia, ai que gostoso. Eita, pô. As moças estavam em uma encruzilhada. Lá fora havia um monstro. Dentro, Blake estava virando um. Uma hora parecia que ele ia perder o controle. Olhava para sua esposa e pensava: ai que delícia, mas não de um jeito legal. Mas logo recobrava a consciência. É o conflito do monstro sendo levado ao literal. Ele começa a agir como o pai dele, mas logo toma consciência. Não sou assim. E para o paralelo ficar completo, claro que o monstro lá fora tinha que ser o pai dele. Sim, o pai dele virou um lobisomem da Shopee, por isso desapareceu. Spoiler. Charlotte finalmente decidiu arriscar tudo, pois se continuasse assim, Blake acabaria morrendo. Então ela se arma com uma faca e leva um cabo de chupeta para recarregar a bateria da caminhonete que estava lá fora. Estava correndo tudo bem, até que... ai, que susto! Uma perseguição intensa se inicia e Blake decide servir de isca para as moças voltarem para casa. Um tempo depois, ele aparece sozinho na porta. Onde está o outro, sei lá? A transformação estava se intensificando. Sua boca estava arqueada para frente e a Zureia toda fudida. Ginger tenta se comunicar. Papai, você liste-me. Mas era inútil. Suas unhas começam a cair e ele vomita sangue. Avança contra sua esposa de novo e fica mordo no mordo. Ele assume novamente o controle e percebe que a única maneira de deixá-las seguras é ficando longe. Mas quando abre a porta para sair, o lobisomem pai finalmente adentra. Engraçado que a super audição só funciona no começo. Depois da aranha ela não presta mais. Mas o importante é que a batalha final começa. Após eliminar o adversário, Blake notou sua tatuagem no braço esquerdo. Era o papai. Ele foi para o lado de fora, onde sua transformação finalmente se completou. Que merda. Após isso, ele virou sua atenção para Charlotte e Ginger. Elas fugiram para o curral, onde armaram uma armadilha. Elas fugiram para a floresta, onde encontraram o rifle daquele moço. Assim como Lovell e Lovellzinho no início, elas subiram na torre de vigia. Mas dessa vez, o monstro apareceu. Ele quer que isso acabe. Agora vamos de veredito, vamos de conclusão. E a conclusão é que filme de lobisomem sem lobisomem é golpe. E esta é a primeira película do ano que entra pra lista de maiores decepções de 2025. Já tem o segundo, mas esse é outro vídeo. Provavelmente o próximo. Mas o filme não é tão ruim quanto andam dizendo por aí não, tá? Andam dizendo? Acho que nem isso. O que é mais triste, é tão esquecível que não tem ninguém falando desse filme. É isso que ele é, esquecível, qualquer coisa. É aquele típico filme de terror, funcional, okzinho. Vou assistir depois do almoço no domingo, depois eu vou dormir, vou nem esperar o final. Terminou, o monstro morreu, pronto, vou dormir, quero saber do resto não. Que se dane a moça. Mas que sacanagem do diretor também, não se faz isso. O cara chega lá como quem não quer nada e mete o Homem Invisível. Fica desaparecido por 5 anos. Mas calma, ele tá trabalhando na releitura do Lobisomem. Se garante no Homem Invisível, então Lobisomem, nossa, estou ansioso. Vai ser legal. Aí vem e lança uma porra dessa. Bufo, nossa, tem uma ideia sensacional. Eu vou fazer lobisomem ser um vírus. Mas já é. É um lobisomem americano em Londres. Tem vídeo, hein? Tem vídeo de lobisomem. Assiste que é muito melhor que esse aqui. O moço é ferido pelo lobisomem e vira lobisomem. Na maioria das histórias já é assim. Não tem inovação nenhuma. A única diferença é que não tem nada de lua cheia e o visual do bicho é uma bosta. Não tem nada de lobisomem. Talvez isso tenha até feito sentido com a proposta mais... pé no chão, pé no chão, pé no chão. Só que eu não gostei nem da proposta. A ideia da transformação lenta, parecendo realmente uma doença, foi bacana. Isso aí foi legal, foi angustiante, não tanto. Seria mais legal se as transformações físicas fossem mais... lobisomem, tá ligado? Então é isso, Lobisomem de 2025 entra na pior categoria de filmes que existem. Os tanto faz. Os esquecíveis que não dá vontade nem de falar. Sabe, quando você vê um filme horroroso... você quer esculachar esse filme, você vai falar mal desse filme pra todo mundo. Nossa, ano passado, eu assisti Maxine, falei mal desse filme pra todo mundo. Destilei meu ódio. A mesma coisa quando você vê um filme maravilhoso. Eu assisti recentemente Better Man, eu adorei esse filme. Nossa, foi uma delícia fazer o vídeo, a elogiar esse filme, foi bom demais. Falei pra todos os meus amigos, assistam esse filme, mas eles são os miseráveis. Mas quando é um desse, um tanto faz... eu ia inaugurar um quadro de críticas leigas com o filme do Capitão América Bravo, ou um filme do Capitão América aí. Mas é um filme tão tanto faz. Deu preguiça de escrever. Eu escrevo já eu escrevo aqui alguma coisa. Não, depois. Aí quando eu fui ver, passou um mês.
Vou falar mais não, deixa eu... Não tem nada de marcante nesse filme, nothing. E eu tô falando de lobisomem agora. E Capitão América também. E não é nem questão de ser clichê, de ser genérico. Tem muito filme clichêzão que um elemento basta pra tornar o filme marcante. Às vezes só os personagens bastam. Em Um Lobisomem Americano em Londres, que tem vídeo, tá? Falando de novo, assiste o vídeo. Eu contei até a história da mitologia do lobisomem nesse vídeo. Nem sei porquê. Fui pesquisando, fui me metendo no roteiro, achei interessante e deixei. Enfim, nesse filme, a cena da transformação ganha o filme. Ele é lembrado até hoje por causa dessa cena. Às vezes os personagens ganham o filme, mas os personagens desse filme aqui, o de 2024, os personagens são tanto faz. São qualquer coisa. Tudo nesse filme é qualquer coisa. E os atores nem são ruins, tá? O moço lá se esforça. Nossa, estou passando mal, realmente. Tô vendo, está passando mal. Claro que nenhum tem uma presença de uma Elizabeth Moss, de um Homem Invisível. Ah, mas você só tá falando de um Homem Invisível. Claro, é muito mais legal. Pois é, eu acho que foi um filme que não aproveitou legal os atores. Além disso, que filme covarde, frouxo. O subtexto do pai rígido, que é assim pelo bem do filho na cabeça dele, não sai do... Menino, saia de perto desses cogumelos, senão você vai morrer. Menino, não fique longe de mim, eu estou preocupado. Meu Deus, estou traumatizado. Estou traumatizado, meu pai me traumatizou. Nossa, ai papai, como você é malvado. Minha impressão é que o autor não quis ir longe demais pra não vilanizar o pai completamente. Porque tem um momento ali que ele é bacana. Nossa, olha que bela vista. Vamos, menino, vamos aproveitar essa bela vista comigo. Aí você fica, nossa, ele tá tentando ser um bom pai. O autor pode ter pensado, se eu for longe demais, como é que eu vou fazer parecer que ele tá tentando ser um bom pai? Só que quem tem medo de ir longe demais é escritor ruim. Quer brincar com a ideia do pai monstro? Pega ele, pegando sim, tacando assim na cara da criança. Te aquieta, menino! Morra! Criança do inferno! Pega a cabeça dele, você vai apanhar pelo seu próprio bem! Aí sim, pô, estou traumatizado. O pai pegou pesado demais. O pai é um desgraçado. Ele tava tentando ser um cara legal, mas ele era um maldito. Mas fica no, menino, ajeite sua cama! Nossa! Traumatizou o moleque! Pegar a criança assim, pelas braços e rebolar assim na parede. Se aquieta! Papai, eu só quero jogar Fortnite, vai jogar Fortnite nenhum não! Morra! Sem graça pra caralho, frouxo, não tem lobisomem, ideia inovadora que não é. Esse filme poderia ter sido um pouquinho mais tome se os lobisomens fossem lobisomens. A gente já tá falando do filme do lobisomem que no final tem uma luta entre dois lobisomens. E não entre dois drogados. Quero falar mais desse filme também não. Vamos falar de outra coisa, vamos falar de quê? Deixa eu pensar. Já sei. Belchior, Belchior, não... Das coisas que aprendi nos discos, não quero lhe contar como eu vi tudo o que aconteceu comigo. Calma. Ai, meu dedo! Tudo bem? Não quero lhe falar, meu grande amor, das coisas que aprendi nos discos. Não quero lhe contar como eu vivi e tudo o que aconteceu comigo, isso ficou merda. Viver é melhor do que sonhar. E eu sei que o amor é uma coisa boa, mas também sei que qualquer canto é melhor do que a vida de qualquer pessoa. Por isso, cuidado, meu bem. Há perigos na esquina. Eles venceram e o sinal está fechado pra nós que somos jovens. Para abraçar meu irmão e beijar minha menina na rua. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. E a minha voz, né? Você me pergunta pela minha canção. Eu digo que estou não sei o que, com uma nova invenção. Não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que, sertão. Não sei o que, não sei o que, não sei o que. Viva a vida do meu coração. Já faz tempo eu vi você na rua, cabelo ao vento, gente não sei o que reunida. Ah, não sei o que, as lembranças é o prato que dói mais. Esqueci a letra.